Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer toda semana um tema relevante, importante e aplicável para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates ou gostaria de iniciar a sua formação no método. Se você tem acompanhado o nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. Aproveite também para deixar o seu like em nossas aulas. Só assim nós vamos conseguir atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. O tema da aula de hoje é uma aula prática de Reformer nível básico na sequência original do Reformer. Então, assim como o Mat Pilates tem uma sequência original criada pelo Joseph Pilates, o Reformer também tem. Só que nós vamos começar a primeira aula com um nível básico desses exercícios. Então, esse aluno já saiu do iniciante, já tem uma certa consciência dos princípios biomecânicos de alinhamento e já vai então para o nível básico do Reformer. O primeiro exercício que o Joseph Pilates utilizava no Reformer era o footwork nas 5 posições. Então vamos ver como que vai ser isso. É importante lembrar da regulagem do equipamento. Então eu vou regular o equipamento de acordo com a mobilidade de quadril do meu aluno e também de acordo com a altura do aluno. Então no meu caso, por exemplo, a barra de molas está na posição 2 e o pino na posição 3. Essa é a minha posição do leg press. Se fosse um aluno mais alto, eu teria que colocar essa barra de molas na posição 3 e o pino na posição 4, 5 ou 6. As molas utilizadas para fazer o Reformer, o footwork no Reformer, são 3 ou 4 molas. Então, às vezes eu recebo alunos que falam assim, mas eu faço leg press na musculação muito pesado, por que aqui eu vou fazer só com 4 molas? Não posso colocar 5? É porque é difícil manter os princípios do método com tanta mola, assim, com tanta carga, além de aumentar a compressão axial aqui na coluna. Então, o ideal é realmente respeitar esse número de molas, de 3 a 4 molas. A primeira posição do footwork é essa posição em rotação externa. Então eu vou apoiar os metatarsos na barra de pés. Eles estarão separados e os calcanhares juntos, mantendo uma rotação externa de quadril. Então eu inspiro para preparar. Quando soltar o ar eu vou fazer a extensão dos joelhos e dos quadris, mantendo o alinhamento da pelve e da coluna lombar. Como são as 5 posições do leg press, eu não preciso fazer de 10 a 15 repetições. Eu posso fazer um número de repetições menor para não fadigar totalmente o quadríceps do meu aluno, porque ainda tem mais exercícios pela frente. A segunda posição do leg press é a garra. Então agora o aluno vai realmente agarrar como se fosse um periquito agarrando aqui a barra de pés, mantendo os flexores plantares ativos e os tornozelos em dorsiflexão. Então eu vou fazer a extensão dos joelhos e do quadril, mantendo essa posição, essa estabilidade dinâmica dos tornozelos durante a execução do movimento. Então inspira, quando soltar o ar, estende. Eu tenho a opção também no leg press de usar uma amplitude, sem ser a amplitude completa do movimento. Eu posso usar o movimento em uma amplitude mais próxima da extensão, sem chegar à extensão dos joelhos, e uma amplitude mais próxima da flexão dos joelhos. A próxima posição são os calcanhares na barra de pés. Se você quiser saber mais sobre a ativação da musculatura, a diferença de ativação, nós temos uma aula no nosso canal falando exatamente qual a diferença de fazer o leg press em cada uma dessas posições, qual é a ênfase muscular que tem em cada uma delas.
A quarta posição do leg press é uma flexão plantar dos tornozelos. Então, eu vou apoiar os metatarsos e vou manter a flexão plantar o mais próximo possível da amplitude máxima. Lembrando que eu tenho uma estabilidade dinâmica do tornozelo. Então, ele vai abaixar um pouquinho durante a extensão dos joelhos e dos quadris, mas eu vou manter o máximo dessa amplitude. Eu não posso ficar deixando o calcanhar abaixar cada vez que eu faço a extensão dos joelhos e quadris. Então, inspira, prepara, solta o ar e faz a extensão, mantendo então essa estabilidade dinâmica dos tornozelos em flexão plantar. E a última posição do footwork é o elevar e abaixar dos tornozelos. Então, eu vou fazer a posição inicial em flexão plantar. Quando eu estendo os joelhos, eu faço a dorsiflexão, volto para a flexão plantar e volto o carrinho. Então, essa posição que eu vou fazer essa flexão plantar e dorsiflexão dos tornozelos, eu posso fazer repetições progressivas. Então, começando com uma dorsiflexão e retorno o carrinho, 2, 3... até chegar a 6 ou 8 repetições, vai depender do condicionamento do seu aluno. Ou eu posso fazer regressivo, começando, por exemplo, com 6 repetições de dorsiflexão e depois ir diminuindo até chegar a uma repetição. O próximo exercício é o exercício que nós chamamos de segunda posição. É a segunda posição do balé clássico mesmo. Então, eu vou estar com os quadris abduzidos em rotação externa com o apoio dos calcanhares. Então, os pés, eles não ficam em uma dorsiflexão forçada. É como se ele tivesse apoiado na parede, assim como no exercício anterior. Então, a mesma regulagem do carrinho, eu vou fazer a extensão dos joelhos e dos quadris e retornar controlando o movimento da mola. Então, assim como o footwork, a segunda posição a gente pode fazer aquela amplitude reduzida, mais próxima do final ou mais próximo da flexão. No método original, tem a rotação interna de quadril, que eu estaria aqui com os dedos unidos e os calcanhares separados, com o joelho literalmente rotacionado internamente. Essa posição é um padrão motor, né, que a gente identifica nos nossos alunos, que é um padrão motor negativo, né? Então, porque estimula o valgo dinâmico, estimula a rotação interna de quadril, que é um padrão que se repete normalmente como uma disfunção de movimento. Então, hoje a gente não utiliza mais essa posição de rotação interna. O próximo exercício, agora eu estou com as alças nos pés. Quando eu venho colocar as alças, a posição do carrinho muda. Então, a barra de molas vai estar na posição 2 e o pino na posição 2. Então, qualquer exercício com alça de pés, eu vou usar esse posicionamento para regular o carrinho. Mola, normalmente a gente usa 2 molas para fazer os exercícios de membros inferiores. Então, eu vou fazer o bend and stretch, que é flexionar e estender os joelhos. Primeiro com o quadril paralelo e depois com rotação externa. Então, inspira flexionando, mantendo a pelve neutra e a lombar na posição fisiológica. E quando eu faço a extensão dos joelhos, eu vou fazer a flexão plantar dos tornozelos. Então, dorsiflexão para vir e flexão plantar quando eu estendo os joelhos. Então, esse exercício é um exercício que o aluno já tem que ter controle da extensão dos joelhos. Normalmente, os alunos que têm uma hiperextensão de joelhos têm uma dificuldade em usar o quadríceps corretamente na hora de estender o joelho. Ele deixa o joelho meio que despencar para baixo. Dá uma hiperestendida mesmo. Então, eu tenho que avaliar se o aluno tem condições de controlar ou ensinar esse controle na hora da extensão dos joelhos, seja em rotação externa ou com o quadril paralelo.
O próximo exercício, com a mesma regulagem, posição 2 e 2 molas, eu vou fazer o elevar e abaixar. Então, eu vou flexionar os quadris até a posição que eu consigo manter a pelve em alinhamento neutro e a lordose fisiológica e depois estender os quadris. Então, inspira, prepara, solta o ar e desce. Normalmente eu dou como referência para os alunos descer aqui as pernas, estender os quadris até a amplitude que ele consegue enxergar os pés sem tirar a cabeça do apoio de cabeça. Então ele tem que conseguir enxergar aqui os pés para não fazer de repente uma extensão exagerada dos quadris. O objetivo desse exercício é mais alongar isquiosurais e fazer essa ativação dos extensores, controlando a pelve neutra. Eu posso fazer tanto paralelo quanto em rotação externa dos quadris. O número de repetições pode ser em torno de 10 repetições e realmente se for fazer essa sequência, eu posso reduzir um pouco o número de repetições caso eu ache isso necessário para esse determinado aluno. O próximo exercício, que é um exercício que a gente usa demais na prática, é a série costas. Então, como eu estou com a alça nas mãos, eu vou fazer a regulagem, 2 da barra de molas e 2 do pino. Só que agora o meu aluno tem que ser capaz de sustentar as pernas com os pés sem estarem apoiados aqui na barra de pés. Então, esse exercício no reformer, ele acaba sendo limitado pela amplitude de quadril e pela força realmente de flexores e os alunos que não conseguem manter essa posição compensatória, também vai ser contraindicado esse exercício. Então, eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou fazer a extensão de ombros. Então, eu não vou deixar o carrinho bater no pino. Faço primeiro só a extensão de ombros. Depois, eu vou fazer a 45 graus. Então, com uma adução, só que mais no plano da escápula, no plano escapular. E eu tenho a opção de fazer essa adução com um pouco mais próxima do plano frontal, né, a 0 graus. E depois a flexão e extensão do cotovelo. Então aqui eu estou fazendo tríceps. Então a série costas, realmente eu vou trabalhar a parte posterior das costas, seja na extensão de ombros, seja a 45 graus, seja mais próxima do plano frontal ou fazendo tríceps. Então, é um exercício que a gente utiliza muito no reformer, porém ele tem esse dificultador que é manter os quadris fletidos e a posição compensatória ou neutra da pelve. O tríceps, é importante que o aluno consiga já estabilizar, né, o braço para fazer a extensão do cotovelo. Se o aluno encosta o cotovelo no carrinho, ele fica com o ombro um pouco anteriorizado, com a articulação glenohumeral meio anteriorizada. Então, o ideal é que o aluno consiga estabilizar o braço para fazer a extensão do cotovelo. O próximo exercício é a remada costas, a preparação para a remada costas, pensando que a gente está no nível básico. Então, aqui eu estou sentada, com as pernas cruzadas, mantendo a lordose lombar, a pelve em alinhamento neutro, e eu posso colocar aqui de 1 a 2 molas, vai depender da força do aluno. Então, eu inspiro para preparar, quando soltar o ar eu vou fazer a extensão de ombros, pensando em manter a estabilidade da cintura escapular durante esse movimento. Então, nesse nível básico, nós vamos usar só essa preparação para remada costas. O próximo exercício, ainda utilizando as alças, eu
vou estar sentada, né, com as pernas cruzadas, pelve e coluna neutras. Eu vou fazer a torção da coluna. Aqui eu aconselho a usar meia mola para um aluno que está começando a fazer o movimento, e uma mola e meia para o aluno que tem um controle muito grande da torção da coluna. Então eu vou fazer essa posição que é como se eu estivesse abraçando uma bola, segurando a alça, e aqui eu tô com uma torção sem resistência da mola, da alça, e eu vou torcer para o lado oposto. Notem que é importante manter o alinhamento longitudinal aqui da coluna, que é o eixo que acontece esse movimento do plano transverso. Então, o maior erro aqui dos alunos é puxar a alça ao invés de fazer só o movimento de torção da coluna. O próximo exercício é a preparação para a remada costas, aliás, para a remada frontal. Nós já fizemos a remada costas, agora nós vamos fazer a remada frontal. Então, como é com alça, posição 2-2, eu vou fazer primeiramente a flexão de ombros, pensando que eu posso usar de 1 a 2 molas. E após a flexão de ombros, nós vamos fazer a segunda posição, que também é um movimento que tem como origem o balé clássico, né? Que eu vou de uma segunda posição para uma primeira posição. Esse exercício tem também no Cadillac, mas ele muda de nome, que aí ele é abraçando a árvore. Aqui chama segunda posição. Então, na preparação da remada frontal, nível básico, nós vamos usar essas duas posições somente. Nós vamos fazer a sereia, mas é uma sereia adaptada. Então, aqui eu tô com a posição 2-2 do carrinho. Eu posso usar meia mola, uma mola, pernas cruzadas, né, sentada em cima dos isquios. Eu vou fazer a inclinação lateral, empurrando a barra de pés. Então, aqui eu tenho uma resistência e depois eu vou fazer ela para o lado oposto. Então, eu estou treinando o meu aluno para chegar num nível intermediário que ele vai fazer uma sereia com rotação, por exemplo, com 2 planos de movimento combinados. Então, para fazer esse exercício no reformer, ele já tem que fazer uma sereia controlando, né, o alinhamento de tronco no Mat Pilates, que está lá dentro dos exercícios de preparação. Mas no reformer, por ter que empurrar aqui a barra de pés, normalmente o aluno tem uma dificuldade maior de manter esse alinhamento e realmente somente a inclinação lateral. Aqui eu dei o exemplo da sereia com torção, mas que nós vamos usar somente num nível intermediário. O último exercício dessa aula nível básico é o alongamento da coxa. Então, posição 2-2 do carrinho e da barra de molas. Eu vou estar com os metatarsos apoiados aqui no apoio de ombros, o joelho apoiado no carrinho e o pé um pouco à frente da barra de pés. Isso vai depender também da altura do seu aluno e da mobilidade também. Então, aqui eu coloquei uma mola e meia, eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu gosto sempre de cometer um pleonasmo aqui nesse momento, porque eu vou descer para baixo. Não é ir para trás, é realmente afundar nesse movimento para sentir o alongamento de flexores do quadril, então o alongamento da coxa. E os alunos que têm menos mobilidade sentem também isquios surais da perna de base. Então, inspira, prepara. Quando soltar o ar, eu vou afundar e sentir esse alongamento. Eu particularmente gosto de colocar o quadril em um pouquinho de rotação externa para potencializar essa ação de alongamento dos flexores do quadril. E eu coloquei aqui só o movimento no quadril, né? E depois eu coloquei com o movimento de flexão de ombro, então eu vou alongar a cadeia cruzada, que é uma cadeia mais funcional,
Ou eu posso fazer com a flexão do outro braço, que eu vou alongar mais a cadeia anterior. Então eu tenho essas opções para fazer o alongamento da coxa. Então ficamos aqui com uma aula nível básico na sequência original do método Pilates. Espero vocês aqui na próxima semana. Uma boa semana a todos!